Petróleo na margem equatorial é o novo pré-sal? Refinaria de Pasadena foi comprada para refinar petróleo pesado da Bacia de Campos? Essas e outras polêmicas ditas por Serjão dos Foguetes, hoje aqui no Geomante. Vamos reagir a um novo vídeo de Serjão dos Foguetes, falando sobre petróleo e gás, sobre Petrobras, sobre pré-sal, aqui no Geomante React. Então, bom dia para quem é de bom dia, boa noite para quem é de boa noite e vem comigo. Tem muita gente que fala, mas por que o Brasil não depende do próprio petróleo? Por que o Brasil não é essa paridade do dólar? Porque o pessoal discute muito isso daí. O que acontece, Sérgio? Só para você que trabalhou com isso e que entende bastante do assunto. O petróleo, ele tem uma qualidade, que a gente chama. A qualidade do petróleo é muito importante, porque isso vai definir o quanto você vai ter que refinar o petróleo. Sim. Então, imagina todo mundo põe gasolina no carro. Quem não tem carro elétrico, põe gasolina no carro. Já viram gasolina? Vamos pegar assim, gasolina não adulterada? É meio amarela, né? Sim. De forma geral, a gasolina é amarelada, né? Sim. Aquilo lá é como se fosse um petróleo muito bom, muito refinado. Né? Aquilo lá é um petróleo muito bom. Então, o lance do petróleo é esse. Depende do quanto você refina ele. Boa parte do petróleo do Brasil vem da Bacia de Campos. Aqui no Rio de Janeiro, Espírito Santo e tal. O petróleo da Bacia de Campos ele é muito ruim. Ele é um asfalto. Sabe um asfalto? Ele é um asfalto. Sim. Você tira ele do poço... Não dá pra usar entre essas pra ser gasolina, né? Até dá. Só que o que você teria que fazer? Refinar ele muito. Deve ser caro. É caro. Peraí, Sérgio. Esse negócio de que o petróleo da Bacia de Campos é muito ruim, é muito pesado, é quase um asfalto, isso é um completo mito e está desatualizado aí há décadas, tá? Você deve estar pensando em coisas que você leu lá da década de 80. Isso aí já caiu por terra há muito tempo, tá? Olha só, a ANP aqui ela vai considerar petróleo pesado abaixo de 22 graus API. O ultra pesado, o asfáltico, é abaixo de 15 graus API. O petróleo da Bacia de Campos, se você considerar os maiores campos da Bacia de Campos, os principais, ele é um petróleo médio. Marlim Sul, 23 graus API. Marlim Leste, 25 graus API. Barracuda, 25 graus API. Roncador, 22 graus API. Albacora, 26 graus API. E Jubarte, 23 graus API. Ou seja, óleo médio, não é óleo pesado nem ultra pesado, muito menos asfáltico, que é o refúgio de tudo. Para comparar, por exemplo, Urucu, lá na Amazônia, lá em Urucu a gente produz petróleo de 45 graus API, muito leve, excelente, mas o petróleo da Bacia de Campos não é ultrapesado, não é asfáltico. Caríssimo. E outra coisa, o Brasil hoje, atualmente, ele não tem nenhuma refinaria capaz de refinar o óleo da Bacia de Campos. Não é sustentável. Né? Aí o pessoal fala assim, tem sim, Abreu de Lima. Não tem, porque Abreu de Lima, que é uma refinaria que está lá no Nordeste, ela foi construída e ela sim teria uma planta para refinar óleo pesado. Esse óleo que assalta a gente chama de óleo pesado. Óleo amarelinho a gente chama de óleo leve, só para resumir. Abreu de Lima teria capacidade. Só que a parte para refinar óleo pesado, adivinha só, a gente vive no Brasil, cara. Ela não foi feita. Olha que maravilha. Aí o que a gente teve que fazer? Todo mundo vai lembrar? Compramos uma refinaria. Pasadena. Lembra de Pasadena? Que a Dilma comprou? É. Por que ela comprou aquela refinaria? Porque ela era uma refinaria especializada em refinar óleo pesado. Não adianta nada. Não adianta, mas aí... Na verdade... Como é que você falou óleo pesado, eu lembrei do óleo leve, mas é que refina... Seria muito bom, na verdade, se não fosse feito o negócio do jeito que foi feito. Porque construir uma... A ideia foi a seguinte. Construir Tá, termina o raciocínio. uma refinaria é algo caríssimo. Lá nos Estados Unidos tem uma dando sopa. Vamos comprar? Legal, ué. A ideia não é ruim, não. O problema é o jeito que foi feito, né? Todo mundo... Nossa, isso, Sérgio, isso aí que você falou é completamente absurdo, né? Ninguém vai comprar uma refinaria nos Estados Unidos para refinar petróleo feito no Brasil, produzido ali no Rio de Janeiro. Não tem nenhum sentido isso. A logística disso encarecer tanto o produto faz zero sentido. O Brasil tem sim refinarias que refinam petróleo da Bacia de Campos. São as refinarias aqui do Rio de Janeiro, Reduc, Manguinhos, tem as refinarias ali de São Paulo, refinaria de Minas. São as refinarias que refinam o petróleo da Bacia de Campos. Normalmente. Abreu e Lima, ela teve mudanças de projeto, teve,
mas não tem nada a ver essa questão de que a parte que ia produzir petróleo pesado não foi feita, nada disso. A gente produz petróleo no Brasil, refina petróleo no Brasil. Acontece que no mercado de petróleo é muito comum você fazer complementos. Então, você compra e vende no mercado. Por exemplo, os Estados Unidos são o maior produtor de petróleo hoje. Eles compram e vendem petróleo. Eles vendem petróleo para fora, eles compram petróleo de fora. E nós aqui no Brasil fazemos isso. A Petrobras faz isso, porque você vê oportunidades de mercado. Então, tem uma determinada oportunidade de uma compra de uma determinada quantidade de petróleo num valor muito bom, que vai ter ali uma logística boa, vai vir uns navios, vão vir de não sei aonde, vai passar aqui. Parece um negócio que é uma boa oportunidade, você compra. Às vezes tem uma oportunidade de vender, você vende. E acontece muito de você fazer complementos. Você complementa e blenda o petróleo que você tem para fazer com que ele se adeque melhor a uma planta de refino e também para você refinar mais ou menos determinados produtos ou subprodutos. Por exemplo, você não consegue botar o petróleo, ele não sai ali uma quantidade de nafta, gasolina, querosene, diesel, óleo bunker, tudo certinho. Às vezes, para você produzir mais diesel, você tem que produzir menos gasolina, por exemplo, ou menos óleo bunker. Então, existe aí uma equação que o refino tem que equilibrar, e às vezes você compra um outro petróleo para complementar, para blendar o petróleo que você já tem, de forma que você privilegie aquilo que o seu mercado vai querer comprar. Ah, meu mercado vai querer mais diesel, então eu vou blendar aqui e dar um jeito de produzir mais diesel na minha refinaria, porque o meu mercado está demandando isso. Se o meu mercado mudar e demandar outra coisa, eu começo a mudar isso. Então, existem essas possibilidades dentro aqui do refino. Eu não sou nenhum especialista de refino, mas eu já conversei aí o suficiente com pessoas que eu conheço para entender o mínimo disso, entendeu? Então, não tem isso que no Brasil a gente não refina petróleo da Bacia de Campos. O petróleo da Bacia de Campos não é pesado, ultra pesado, e a gente não teria motivo nenhum para comprar uma refinaria lá nos Estados Unidos para refinar petróleo do Brasil. Sabe aí? Mas enfim, tanto que depois teve que devolver, você comprou pelo 10 vezes o que ela valia e vendeu ela pela metade do que ela valia. Então olha a grana que o Brasil perdeu nessa brincadeira toda. Sim. Mas a ideia, de novo, pessoal, a ideia por trás de comprar uma refinaria que refine óleo pesado não é ruim, tá? Porque a gente não conseguiu construir uma, porque é muito caro, tá? Então, muito bem, o que a gente tem que fazer com o óleo? Tá, Sérgio, deixa eu te explicar uma coisa. No começo dos anos 2000, a Petrobras ela não tinha descoberto o pré-sal ainda. O Brasil não era autossuficiente em petróleo. Desde os governos militares existia uma preocupação com a demanda crescente, né? Porque a economia brasileira ia travar, ia parar se você não suprisse ela com energia. E a Petrobras era responsável por tentar dar um jeito nisso. Então a Petrobras ela se internacionalizou. Ela, por exemplo, descobriu um campo de petróleo no Iraque, né? Nos anos 80. Nos anos 2000, quando a Petrobras estava começando a fazer a campanha de exploração que viria a descobrir o pré-sal, a Petrobras foi lá para os Estados Unidos. E lá para 2002, a Petrobras fez algumas perfurações, descobriu campos de petróleo que foram batizados de Cascade e Chinook. Esses campos de petróleo em águas ultraprofundas no Golfo do México. Na época, a Petrobras foi pioneira. Em 2012 e 2013, ela iniciou a produção dos campos de Cascade e Chinook, e ela foi aí pioneira porque ela botou um FPSO para produzir em uma lâmina d'água de 2.500 metros, o que era inédito até então. Ou seja, a Petrobras foi pioneira nisso. Naquela época, a Petrobras estava buscando expandir porque ela precisava aumentar suas reservas, porque o Brasil precisava. Porém, ela descobriu o pré-sal. Quando a Petrobras descobriu o pré-sal, ela começou a remanejar seus recursos para trazer para investir no pré-sal.
Nesse contexto da internacionalização, Nesse contexto de internacionalização, em 2006, a Petrobras adquiriu a refinaria de Pasadena, não para refinar petróleo da Bacia de Campos, mas porque ela estava internacionalizando a marca dela. Ela não podia ficar presa no Brasil, ela precisava se expandir na época. Então, se ela tinha campo de petróleo lá no Golfo do México, ela também queria ter refinaria. Ela não tinha como chegar nos Estados Unidos sendo uma das grandes, mas ela queria começar. Então ela foi, adquiriu uma refinaria numa oportunidade em parceria. Essa parceria depois deu errado, teve problemas jurídicos diversos, porque a Petrobras queria entrar no mercado americano, estava botando a marca dela lá. Depois ela foi, abriu na Bolsa de Nova York, etc. A Petrobras estava se internacionalizando. Então, naquele contexto, fazia todo o sentido. Ela ia produzir petróleo lá, ela ia refinar petróleo lá, ela ia ser uma companhia internacional igual às outras. Todo o sentido. Depois descobriu o pré-sal, a Petrobras se remanejou para investir e focar no pré-sal. Veio aí toda uma crise no preço dos petróleos nos meados aí dos anos 2010, né, até 2016, 2017. E aí tivemos mudanças aqui de governo no Brasil, mudanças na gestão da Petrobras, passou para uma gestão que tinha uma visão bem diferente. Então a Petrobras se desinternacionalizou, a Petrobras vendeu seus ativos fora do Brasil, a Petrobras ia focar só em produzir o pré-sal, era a visão de momento, então, da gestão da empresa e do governo do momento. O governo daquele momento, então, com essa visão, deu essa diretriz para a Petrobras e a Petrobras deu um jeito de se livrar de vários ativos para focar só em produzir o pré-sal. Alguns desses ativos foram vendidos, sim, a preço abaixo do preço de mercado ideal. Poderia ter sido feito uma pesquisa melhor de mercado, esperar mais tempo para melhor oportunidade, esperar os preços da commodity voltarem a subir, esperar uma oportunidade melhor de mercado. O problema não é vender, o problema é como você vende. Então, sim, quando foi vendida em 2019, Pasadena foi vendida abaixo do valor de mercado, abaixo do preço que podia ser vendida. Em 2018, a Petrobras ela se desfez dos seus ativos, Cascade, Chinook e outras participações que ela tinha no Golfo do México, de forma que ela vendeu parte desses ativos e ela deixou de operar nos Estados Unidos e se fundiu com a Murphy Oil, ficando apenas com 20% de participação e recebendo uma grana que ela ia usar para botar para a produção de vários ativos do pré-sal aqui e pagar parte da dívida que ela tinha feito para começar a produzir o pré-sal. Então, em 2018, 2019, a Petrobras se desinternacionaliza, se livra, vende de vários ativos, vende suas participações nos Estados Unidos, inclusive a refinaria de Pasadena, e aí se discute se vendeu num bom momento de mercado ou se vendeu num preço bom. De Campos, então. A gente vende o óleo para fora do Brasil, que é o óleo cru que a gente chama. Então, vende para algum país. E depois compra o óleo leve, para colocar aqui no nosso carro, no nosso... como gasolina. Isso aí. Então, da onde que vem todo o problema do preço do petróleo? Vem dessa transação. Porque tem que mandar para fora e depois a gente comprar. Aí eu te pergunto, seja justo que seja... mas olha só. O óleo, a gente vende o óleo que a gente produz aqui, o barril. Aí vem a grande pergunta. O barril do petróleo está caro. É bom ou é ruim para o Brasil? Se a gente produz o barril, a gente vende? A gente vende. É bom. É bom, né? Mas depois a gente tem que... Depois tem que comprar e aí a moeda lá fora é mais cara, né? Então, aí é que vira esse desequilíbrio. Eu falo isso aí, provavelmente deve ter umas 2 ou 3 pessoas no Brasil hoje, que deve ser nem sei, a presidente da Petrobras é nova, agora acabou de entrar faz uma semana. A gente pode até falar por que aconteceu isso aí, que até uma coisa que o pessoal vai ficar maluco. Opa. O presidente da Petrobras, o ministro das Minas e Energia, e nem sei se o Lula sabe, mas o ministro da Economia deve saber a equação para calcular o preço da gasolina. O preço do combustível é uma equação extremamente complexa. Porque tem isso, tem o petróleo que a gente vende, aí tem o petróleo que a gente compra. Fora isso, existe um acordo entre as empresas produtoras de petróleo. Senão fica um vende mais barato? Exatamente. Tá, peraí, Sérgio.
realmente a gente compra petróleo, a gente vende petróleo, isso aí está certo. Eu acabei de falar, tem a questão de você fazer blend de petróleo para você poder direcionar melhor o seu refino, para você direcionar melhor os derivados que você vai produzir, se você quer produzir mais de um ou de outro. Tem as oportunidades, às vezes os árabes estão vendendo petróleo muito barato, aí tem o pessoal aqui do comércio exterior da sua empresa, da Petrobras, eles vão lá e ó, compram, oportunidade de mercado, acontece também. Em geral, o Brasil não precisa comprar petróleo bruto, tá? Salvo algumas coisas pontuais, oportunidades de mercado, necessidade de blendar petróleo para algum trend de refino específico. Em geral, a gente não compra petróleo bruto. O que a gente faz é comprar derivados. A gente compra muitos derivados que faltam, que a gente não consegue suprir no mercado interno. No caso do Brasil, hoje é principalmente o diesel, por causa da nossa frota rodoviária gigantesca. Então, hoje é principalmente o diesel. Então, a gente compra diesel. Mas a gente, por exemplo, exporta muito óleo bunker. A gente produz demais óleo bunker, óleo para navio, entendeu? Óleo de maquinário pesado, a gente exporta demais. E a gente compra diesel. Gasolina, nós estamos meio mais ou menos, meio equilibrado, mas em geral é isso. E a gente vende muito petróleo bruto, esporadicamente compra alguma coisa de petróleo bruto, mas a gente não precisa comprar cronicamente petróleo bruto. A gente precisa comprar cronicamente diesel, porque o nosso mercado interno precisa e nós não somos autossuficientes na produção de diesel. Não do petróleo bruto, do diesel, derivado. Petróleo bruto a gente exporta muito e de vez em quando, aqui e acolá, a gente compra também, porque o mercado é assim. Isso sim, vai compor aí equações de preço, sim. Então a Shell produz aqui no Brasil. A Petrobras produz lá nos Estados Unidos. A Petrobras tem campo lá nos Estados Unidos. Então, elas são parceiras em vários campos. Então, existe um acordo entre elas. Então, você coloca na equação o preço do barril, o preço que você compra o óleo leve, o acordo que tem entre as empresas, que aqui a gente não sabe o que acontece, o preço do dólar, desvalorização, mais um... Então, é uma equação extremamente complexa que pouquíssimas pessoas sabem dela e controlam esses negócios. E aí, isso você vai tem que ter paridade, tem que ter... A paridade, ela vem do quê? Ela vem desses acordos, dessa... Não ficaria, às vezes, até mais caro, né? É lógico. Ficaria muito diferente para cada lugar, muito diferente. Muito Então, diferente. é correto, né? Se a gente falar aqui que tem que ter essa paridade. Então, e as empresas também, por exemplo, hoje, quando deu a última grande crise do petróleo, foi 2018. Não sei se o pessoal vai lembrar, o preço do barril ficou negativo. Preço negativo, só para resumir, é se você passa no posto, o cara joga um petróleo na sua cara. Isso é preço negativo. Se hoje o pessoal tava pegando, né? Então, um balde. Mas... Vamos lá, gente. Essa coisa do petróleo num preço negativo, isso aconteceu em 2020, com a pandemia do coronavírus. Foi uma questão muito complicada. Não é que o petróleo estava valendo valor negativo, que alguém jogava o petróleo em você, igual o Sérgio falou. Não tem nada disso. Isso tem a ver com questão de bolsa de valores, questão de compra e venda de mercados futuros. Eu não sou a pessoa ótima para explicar isso para vocês. Com certeza tem outros canais do YouTube que falam melhor disso. Vou até botar algo aqui rapidamente. Compra e venda de mercados futuros. Então, ó, a liquidação da operação, ela lucra lá com a diferença do preço de compra ou de venda, blá, blá, blá. Isso aqui é o seguinte, as pessoas elas ofertam um preço para um contrato de compra de uma commodity no futuro. Então, as pessoas compram e vendem essas posições e, às vezes, as pessoas sequer jamais efetivamente compram a commodity de fato. Elas operam com esses contratos de mercado futuro. Acontece que, durante a pandemia, os estoques de petróleo subiram muito, porque não tinha a possibilidade de teve lockdown, etc. Então, esse petróleo foi sendo estocado e chegou um momento que quem comprasse, quem executasse os contratos, não tinha como exigir a entrega desse petróleo. Ou seja, e isso foi jogando os preços para baixo, e aí também começou um movimento especulativo para jogar ainda mais para baixo, porque pessoas, obviamente, queriam lucrar em cima desse movimento. Tá? Então, não é que o petróleo não estava valendo nada, é porque realmente naquela situação de coronavírus,
de estoques e cheios de petróleo, do aumento da produção, etc., as cotações acabaram chegando nesse patamar exótico, né, como aqui o Valor Invest cita, né? Coronavírus, particularidades do mercado de derivativos e aumento inesperado do estoque. Por que aconteceu isso? Porque as empresas, elas chegaram, o valor do barril do petróleo hoje, ele não pode baixar de um determinado valor. Isso é um acordo internacional que existe. Sim. Então elas colocaram um controle em tudo isso. Então, assim, é um tema extremamente complexo, porque tem todas essas variáveis aí envolvidas. Tá? Sim. E aí o pessoal não entende toda essa parte de refinaria. É muito interessante isso, Sérgio. Eu também não sabia, não. Muito interessante. E aí, por exemplo, aonde tem petróleo bom no Brasil? O melhor petróleo do Brasil fica na Amazônia. Mas como é que vai fazer, né? Pode tirar. O IBAMA não deixa. Exatamente. Então, o petróleo da Amazônia, ele é amarelo. O pessoal brinca lá que você pode tirar e pôr no carro, que o carro sai andando. Você não precisa nem refinar. Mas também, se pudesse, ia ser complicado, porque o Brasil também, já viu, é meio bagunçado, né? Já tem uma bagunça também. Então, a Petrobras produz lá. Tem 2 campos lá que produzem petróleo na Amazônia. É bem pouquinho e tal. O petróleo do pré-sal, ele é muito bom. É muito bom o petróleo de pressão. Só que ele é muito difícil de tirar. Ele está muito fundo. Mas hoje já compensa. Tanto que a gente produz mais de 50% da produção do Brasil hoje vem do pré-sal. Tá ótimo. É um óleo. O petróleo do pré-sal hoje já corresponde a quase 80% da produção do Brasil. Então a dívida da Petrobras que ela fez, que muita gente criticou, que ela tomou uma posição muito alavancada, foi o que possibilitou ela tocar o pré-sal e botar todos esses projetos em produção em uma década, ou pouco mais de uma década, para que hoje, com o declínio da Bacia de Campos, aqui no Brasil a gente nem percebeu, porque nós subimos o patamar de produção, apesar do declínio da Bacia de Campos. Hoje o pré-sal já é quase 80% da nossa produção. O petróleo do pré-sal, Tupi, Búzios, Iracema, em geral, é um petróleo por volta de 27, 28 graus API, 29 graus API. É médio, quase considerado leve ali. Relativo, não é tão pesado, nem tão leve. É um óleo que a gente consegue refinar em alguns lugares, em algumas dessas refinarias que a gente tem. Mas é mais, Sérgio, desculpa se perguntar uma bobeira aqui. É mais barato a gente importar ou tentar usar esse... Não, o do pré-sal é mais barato. A gente bem mais barato, claro. Então se aumentar seria bem melhor. Porque a gente tem refinaria para ele. Isso que Não é, porque a gente tem refinaria para ele. Sim. O da Bacia de Campos a gente não tem. Ou seja, aí não adianta... Aí a gente vende e compra. Isso. Entendi. Então tudo isso entra nessa equação. E aí, entrando nesse assunto aí de petróleo, o Brasil tem uma grande descoberta de petróleo, chamada margem equatorial. Onde que é a margem equatorial? É aqui, tem o Brasil, né? Então aqui em cima no Brasil, tem Venezuela, Suriname, Guiana Francesa e Brasil. Aqui em cima no Brasil, você tem uma das maiores reservas da história. Ela é o dobro do pré-sal. É muito petróleo que tem ali, não é pouco não. Qual que é o problema? Sérgio, não... Tá. Termina aí o raciocínio. De tudo isso. O pré-sal, hoje, todo o campo de petróleo ele tem uma curva que você começa a produzir, ela chega num pico de produção, depois ela começa a cair. É uma curva de depressão do campo que a gente chama. O pré-sal ele vai entrar em depressão em 2027. O que quer dizer isso? Se a gente não descobrir nada até lá... Não, Sérgio, 2027 não, cara. Não viaja, você está viajando. Em 2027, a Petrobras ainda vai estar terminando de instalar alguns sistemas de produção do pré-sal. Vários FPSOs estarão iniciando a produção aí 2027, 2028, até 2030. Acho que 2030 ainda tem FPSO sendo instalado. Ou seja, a produção do pré-sal ainda crescendo. 2030 ainda vai estar crescendo. Não vai estar diminuindo. Talvez o campo de Tupi, mas ainda vai ter uma fase de revite. Tem muito chão ainda pela frente com o pré-sal, muito mesmo. Tá? Isso aí não tem nada a ver. E começar a produzir, nós vamos ter um buraco de produção. Aí nós vamos ficar feia na situação. Porque nós vamos ter que comprar metade do petróleo do Brasil, vai ter que ser comprado. Aí o preço pode disparar. Só que tem a margem equatorial. Que tem muito petróleo. A Guiana Francesa, o PIB, presta atenção que eu vou falar, cara. O PIB da Guiana Francesa aumentou no último ano 62%. Isso que essa briga Venezuela... Por conta desse petróleo que ela tem ali. O PIB do Suriname, 40 e tantos. O Suriname, como é que já ouviu falar do Suriname? Ninguém, né? Pô, Sérgio, você enfraquece a amizade às vezes, cara. Pro PIB do Suriname, da Guiana, aumentar 50%, 60%, é super fácil, porque o PIB deles é minúsculo.
Difícil aumentar o PIB da China, o PIB do Brasil, o PIB dos Estados Unidos, o PIB da Alemanha. Aí sim você aumenta 1%, 2% com muito esforço. Ao PIB de um país que não tem nada, você aumenta muito se você conseguir um projeto viável realmente ali, tá? Não tem comparação isso aí, você fazer uma comparação como se o Brasil pudesse ter esse mesmo tipo de crescimento, o mesmo percentual de crescimento econômico que um paísinho desse tamanho. É um dos países mais ricos da América do Sul, só pode ser petróleo. Sim. E na frente do Brasil, na frente do estado do Amapá, é onde está essa parte brasileira desse grande corpo de petróleo que tem lá. Ou seja, se o Brasil for explorar ali de uma forma, digamos, né, inteligente, tá muito certo, mas que nem você falou, 2027 vai ser a depressão do pré-sal. aí também pode dar muito errado, né? Pode mas aí é o problema. Qual que é o problema? Na frente tá a foz do Rio Amazonas. Que não pode mexer. E aí? Hoje, até o pessoal ficar ligado aí, a grande, eu vou até, agora, olha como que eu sou injusto, hein? Vou defender o Lula. Porque eu vou falar o que ele falou há 3 dias atrás. Hoje, a maior briga que a gente tem no Brasil é entre IBAMA e Petrobras. Então, um dia que você não tiver nada para fazer da sua vida e quiser passar raiva, assista a audiência pública sobre a margem equatorial. Está disponível no YouTube, gravado pela TV Câmara. É um show de horrores, mas assista. Tem um deputado que agora, por que chama margem equatorial? Aí o cara da Petrobras, porque aqui é o Equador, né, cara? Então a gente tem que dar esse nome, deputado, né? Não, é coisa de você se jogar da... Brasil também, vou te falar, tem cada uma. Paciência e assista. Mas vale a pena assistir para você entender o que está acontecendo. Então... Ai, meu Deus, a moça aí tentando comentar como se ela estivesse entendendo alguma coisa. O que acontece? Explorar o petróleo da margem equatorial tem alguns problemas, tem. Aquela região ali é uma região onde as marés são muito complicadas e as correntes marítimas também. O que quer dizer isso? Aumenta o risco de ter um acidente. Não quer dizer que vai ter acidente, não. Aumenta o risco. Por conta disso, o IBAMA não quer dar licença ambiental para a Petrobras produzir ali. Sim. Disso e de outras coisas, né? Inclusive aquelas bobeiras do Greenpeace, né? O pessoal lá falando que tem recifes de corais na plataforma continental ali, não tem, foi desmentido, não existe isso, gente. Pô, coral, o que tem ali você tem bancos carbonáticos, você tem ali incrustações de algas vermelhas, você tem ali alguns rodolitos, né, bancos de rodolitos, o que é completamente diferente de coral. Não vou entrar aqui na parte biológica, tá? Mas qualquer coisa a gente faz outro vídeo sobre isso. Mas é bem diferente, tá? Algas vermelhas, algas verdes, briozoários, organismos que são formadores de coral, tá? Outros organismos que formam bancos carbonáticos, tá? Plataformas carbonáticas abandonadas que em tempos passados foram talvez recifes ou outros tipos de aglomerações de organismos e que no momento não são mais, tá? Mas não existe banco de coral embaixo do Amazonas, não é isso, tá, gente? Que também não quer dizer que não tem vida lá, tá? Existe vida, sim, tá? Não confundam as coisas, tá? Não vão muito nem para um extremo de um lado, nem para um extremo do outro lado, tá? Vamos raciocinar, gente. Mas realmente o IBAMA está exigindo da Petrobras, além do que a própria legislação brasileira e as próprias regulamentações do IBAMA já exigem. Então, isso está uma briga gigantesca. Está tão grande a briga que o presidente da Petrobras foi mandado embora e assumiu agora uma presidente, né, da Petrobras. Era a briga da Dilma, não era? Assumiu agora. Isso aí. Por que ela assumiu? Para tentar resolver esse impasse aí. Porque esse impasse está muito grande. Isso pode prejudicar muito o Brasil. Eu falei que está na frente do estado do Amapá. Os deputados do Amapá... Sabe quando você tem um cachorro e você coloca um bife aqui para ele? Sim. E aí você fala para ele, fica aí, parado, quieto. Eles estão lá, né? E ele começa a babar, que nem um maluco pra pegar aquele bife. É os deputados do Amapá. O Amapá se torna o estado mais rico do Brasil. É só isso que acontece. Sim. Porque quando você produz petróleo, tem um royalty que a gente chama e vai para o estado. Esses deputados iam ficar assim, nadando em dinheiro. Isso aí é um dos perigos, tá, Sérgio? De ficar falando algumas coisas sem comprovação, porque isso gera uma especulação lá no local. Então, os políticos, os empresários locais, a população local, você cria expectativas. Então, você cria um cenário que pode não se concretizar. Pode ter gente se mudando para lá, vendendo suas economias, entrando num ônibus e indo para lá, achando que vai ter empregos de qualidade, achando que vai ter oportunidades.
achando que Macapá vai crescer muito, que Oiapoque vai crescer muito. Pode crescer, mas a gente ainda não sabe, tá? Então, isso é perigoso. Os próprios políticos locais têm que ter uma cautela também para falar. Imagina como que eles estão. Então lá, até 2027, ninguém sabe. E aí entra o Lula na parada. E o Lula? O que ele acha disso? E eu tô acompanhando tudo disso. E tô com você, Lula, nessa. O Lula falou semana passada na TV. Nessa aí eu tô com ele também. Tô junto. Nisso aí eu tô. TV Câmara, um programa que tem lá. Eu assisto todos esses programas aí, né? Sou masoquista mesmo. É até triste, dá vontade de se matar, mas eu assisto porque ele precisa, é importante. A frase do Lula foi a seguinte, cara: nós vamos produzir a margem equatorial, nós vamos explorar esse petróleo. E aí, o interessante é que ele tomou um lado nessa história, porque a briga tá a seguinte: Ibama de um lado, Petrobras do outro. É briga de cachorro grande, entendeu? Sim. Porque tem muito político na Petrobras, muito político no Ibama. Só que o Lula, ele tomou um lado. Ele falou assim: eu confio na Petrobras. Ele falou, ele tá pra gravar, não pode ver. Eu confio na Petrobras. A Petrobras, ela tem, isso é verdade também, a Petrobras ela tem um plano ali, ela vai modernizar o porto de Belém, ela vai construir coisa no Oiapoque para atender. Deu um problema, em 20 minutos eles estão na plataforma, entendeu? E o Lula tomou um lado claramente nessa história. Isso aí pode virar uma complicação para ele, gigante, porque ele foi pro lado da Petrobras. Sim. Nessa história toda. O Ibama já começa a falar. E aí, o Ibama, o pessoal hoje do Ibama deve estar maluco da vida. Então, assim, aconselho a todos a acompanhar isso aí, porque em 2027 não vai ser mais o Lula que vai ser presidente, a não ser que ele ganhe a eleição, né? Isso aí vai dar muito problema, pode dar muito problema. Porque se a gente não produzir a margem equatorial, nós vamos ter um buraco de produção no Brasil. E isso, buraco aqui, porque imagina, tem uma curva que está descendo. Você tem que começar a ter a outra curva para que esse buraco seja o mínimo possível. Na verdade, o ideal era já ter começado a produzir para quando essa aqui cair, a outra está aqui tampando, aí você não tem buraco. O problema é, essa aqui cai e você começa a produzir aqui na frente. Vai ter um buraco aqui, ó. E esse buraco aqui quer dizer, a gente vai comprar muito petróleo de fora. Exato. E aí, o que vai fazer? Sabe, aí o preço da gasolina vai explodir. Exatamente. Então, assim, tá uma discussão. Tá, Sérgio, isso aí que você está falando é certo, mas não é certo. Realmente, existe uma preocupação com a exploração. Exploração é descobrimento, é você descobrir. Então, descobrir novas fronteiras de petróleo e gás, ou outras fontes energéticas. Então, descobrir novas fronteiras de petróleo e gás para você acrescentar reservas, porque você está gastando as reservas que você já tem. Isso aí é correto, é uma preocupação correta. Os setores de exploração da Petrobras têm isso em mente, eles têm isso como missão de vida para eles. Eles têm que descobrir novas reservas. O que não é verdade é que em 2027 o pré-sal vai entrar em declínio, o pré-sal ainda vai estar aumentando produção em 2027, tá? Para lá de 2030, depois que os últimos sistemas de produção atualmente planejados já estiverem sido implantados e colocados em produção, pode começar a ter os primeiros revit. Então, a gente vai ter revit ou revitalização dos campos, você vai fazer intervenções nos postos, nas plataformas, vai utilizar técnicas avançadas de recuperação, e mais para frente ainda, aí sim, vai ter o declínio da curva de produção normalmente. Então, a gente tem tempo ainda para fazer novas descobertas. E a margem equatorial é sim uma fronteira exploratória importante. A Petrobras e a ANP e o Ministério de Minas e Energia e o Brasil, enquanto nação, têm expectativas com relação àquela área, têm esperanças com relação àquela área, mas nada foi descoberto ainda, tá? A exploração inicial, que é com geofísica, que é a sua área, ela não descobre petróleo, tá? Você levanta prospectos onde há possibilidades e você tem que ir lá e comprovar se existe ou não existe, quanto existe, que tipo de petróleo é ou de gás, dá para tirar, não dá para tirar, como que a gente vai fazer. Nada disso foi feito porque a Petrobras ainda não foi autorizada. Então, nós ainda não descobrimos. Não é porque no país próximo ali, na Guiana, já está com descobertas que vai ter aqui. Da mesma forma que, por exemplo, Bacia de Santos tem produção em Rio e São Paulo e não tem praticamente nada no Paraná. Paraná é aqui do lado de São Paulo, se São Paulo tem, a gente tem também. Não é assim que funciona a geologia, não é verdade? Então, tem que ter muito cuidado em dizer que aquilo ali é maior que o pré-sal, ou o novo pré-sal. Não vai ser o novo pré-sal, tá? É um tipo de play totalmente diferente. O
pré-sal nós estamos falando ali de uma plataforma carbonática, onde a gente tem ali coluna de óleo muito grande, a gente tem mais de 100 metros, 200 metros às vezes, tá? A gente tem ali espessuras de reservatórios de 100, 200 até 300 metros. Isso acontece naquele sistema carbonático. No sistema turbidítico de águas profundas, que são areias que vêm da região da plataforma, que são jogadas lá para a região de águas profundas, por questões aí de esporádicas, que vão jogar essas areias lá, é o sistema turbidítico, depois vocês dão uma olhadinha. Esses sistemas formam excelentes reservatórios, mas eles não têm registro no mundo de terem extensões e espessuras tão grandes quanto os reservatórios do pré-sal ou quanto os carbonatos lá da Arábia Saudita. Então, é um tipo de reservatório diferente. Talvez seja uma nova bacia de Campos. A bacia de Campos ali com Marlim, Roncador, Jubarte, Albacora, Barracuda, esses campos de sistemas de turbiditos, que são ótimos reservatórios. Se nós descobrirmos lá uma nova bacia de Campos, já é maravilhoso demais para o país. Mas você ficar incentivando, dizendo que é um novo pré-sal e até que é maior do que o pré-sal, acho que tem que ter muita cautela para falar isso, até porque a geologia de lá é totalmente diferente da do pré-sal. Lá nós estamos falando de plays de turbiditos, então é muito mais provável que seja parecido com a bacia de Campos, que não tenha nada a ver com o pré-sal, e por isso não vai ter o tamanho, a magnitude do que é o pré-sal. Se for uma nova bacia de Campos, ótimo, descoberta maravilhosa e vamos trabalhar para que seja. Tá? Mas não fica por aí dizendo que é 2 vezes o tamanho do pré-sal, ou que é o novo pré-sal, porque isso cria falsas expectativas e a gente não tem como falar isso com os dados que a gente tem agora. Seríssimo, pessoal, acompanhe isso aí, realmente, porque é um negócio que vai importar na sua vida. Tá? Eu falo muito de espaço, tudo, né? Eu falo de espaço que não vai mudar nada na sua vida, mas isso vai. Exatamente, então, a inflação tende a explodir se isso acontece, né? Não, e tem uma brigaiada política que vai dar nisso aí também, que vai ser interessante acompanhar. Porque você tem, de um lado, os deputados do Amapá, que querem que produza, do outro, a Petrobras, que quer produzir, e a Petrobras ela tem, vamos dizer assim, cacife para isso, ela é uma das melhores empresas do mundo em produzir petróleo, ela vai conseguir sem problema nenhum. Do outro lado você tem o IBAMA, que tem a parte política também ali e não quer que a Petrobras produza. Não deu até hoje a Petrobras não tem a licença para produzir. E agora entrou uma figura importante na parada, que é o Lula. Sim. Porque o Lula até então ele não tinha tomado lado nessa história, nessa situação. Ele tinha deixado a galera tentar se resolver, e não se resolveram. Deixa eu entrar aqui no meio agora. Então isso pode virar um embrólio político. Exatamente. Gigantesco, entendeu? Vamos acompanhando. Acompanha aí, a gente vai falando aí. Perfeito. Isso aí, galera. Esse foi o Sérgio Sacani com a Carol Dias aí no podcast dos Irmãos Dias. Uma entrevista aí, um bate-papo bem legal, mas que o Serjão deu mole novamente algumas coisas, falou algumas coisas bem duvidosas. Gosto muito do Serjão, mas Serjão, nesse assunto aqui, eu não posso deixar de corrigir se você der uma escorregada em alguma coisa, tá bom? Então, se você gostou, já deixa o seu like, manda esse vídeo, compartilha com seu tio, com a sua mãe, com aquele seu amigo que gosta desse assunto aqui. Já segue aqui o canal para receber mais vídeos. E se você gosta aqui desse estilo de react, manda aqui comentários aqui. Fala, reage àquele vídeo, reage àquela pessoa. Tamo junto, galera. Submergir. Pessoal, a partir de agora eu vou deixar aqui na descrição do vídeo os links para vocês adquirirem diversos livros sobre geopolítica, geologia, petróleo em geral, transição energética e história. Livros aí de geopolítica, transição energética, livros sobre o pré-sal, toda a série de livros do Daniel Yergin, como o petróleo, a busca e o novo mapa. Então vocês acessem aqui os links que eu vou deixar aqui na descrição, adquira os livros da sua preferência e venham aí preparados para as próximas sessões de comentários para discutirmos nos próximos vídeos. E até a próxima.